Muito bom dia. Aida Batista, professora no Sardual, vice-presidente da Associação Mulher Migrante, e que organizou um livro que acaba de sair, com testemunhos de mulheres migrantes. O livro tem o título Menina e Moça Me Levaram. E é um livro que tem 44 textos de mulheres muito diversas, de muitas origens, desde a deputada muito conhecida, Joacine Catar Moreira, à vice-presidente da Câmara Municipal de Toronto, Ana Bailão. É todo um conjunto de gente muito diversificada. Eu começo por lhe perguntar como é que surgiu a ideia de organizar este livro? Olha, em primeiro lugar, bom dia e estou muito grata pelo convite que me fez. Eu sou vice-presidente da Associação Mulher Migrante e a Mulher Migrante celebrou o ano passado 25 anos de vida ativa. E a Mulher Migrante todos os anos faz uma série de iniciativas, desde encontros, colóquios, simpósios, exposições e até publicações. Mas devido à pandemia ficou um bocadinho coartada destas atividades. E eu sugeri então à fundadora da associação, a doutora Manuela Aguiar, e à presidente da associação, a doutora Graça Guedes, que, estando nestas condições, se calhar seria uma boa ideia fazer uma coletânea de histórias de mulheres, que também já era uma ideia da Associação Mulher Migrante, há bastante tempo. E a ideia foi aceita e então eu comecei à procura desse universo de mulheres. Não as escolhi todas, muitas foram sugeridas pela doutora Manuela Aguiar e foi ela quem as contatou, outras foi através de amigos e tive também a preocupação de encontrar pessoas estrangeiras que tivessem escolhido o nosso país para viver. Portanto, achei que também era importante ver a perspectiva de quem imigra para o nosso país ou se fixa no nosso país, que razões levaram a fazer isso, etc. Teve algumas surpresas com os testemunhos que colheu neste livro? Há, assim, alguma história que a tenha sensibilizado mais? Eu tenho que reconhecer que todas as histórias, sob um prisma ou outro, são muito interessantes. E foi realmente isso que se pretendeu com este livro, foi ter o olhar de cada um sobre a sua experiência, porque nós temos diversas faixas etárias, temos pessoas mais jovens, temos pessoas mais velhas, e portanto, também a geografia onde estão, não é? O país que escolheram permite uma visão diferente. Portanto, eu não posso propriamente dizer gostei mais desta, gostei mais daquela. Eu li-as todas com muito interesse e quem ler o livro vai ver que cada história interessa. E são histórias muito diversas. Sim. Muito mais do que... E que fogem muito também ao estereótipo do imigrante, não é? Como já falei, temos desde a deputada Joacina, temos a vice-presidente da Câmara de Toronto, que eu nem sabia que era de origem portuguesa também, não é? Temos várias embaixadoras. Temos uma juíza, temos uma professora emérita da universidade, temos uma investigadora da Universidade de Toronto, temos uma senhora que trabalhou também na Câmara de Toronto e que agora está reformada. Temos em Montreal, por exemplo, a Joaquina Pires, que foi conselheira da Câmara Municipal. Portanto, temos uma diversidade de profissões. Falei agora em Toronto, mas posso falar do caso também do Reino Unido, onde temos a Isabel Mateus, que é uma escritora da imigração. Em França temos a Nathalie Oliveira, que já desempenhou também altos cargos e está ligada a várias instituições e que também escreve e publica. Tenho 2 experiências de Macau, uma delas ainda lá está, e agora eu aproveito também para dizer que, embora não abranja o mesmo conceito jurídico, como diz a doutora Manuela Aguiar no prefácio, nós temos 2 embaixatrizes nestes testemunhos, porque normalmente não nos lembramos, quando se fala em processos migratórios, que as embaixatrizes também
andam sempre de um lugar para o outro e também são levadas, tal como o título do texto diz, não é? Por força da profissão dos maridos. E também elas têm cortes afetivos, veem os filhos a mudar de amigos, mudar de escolas e portanto, isso também cria rupturas do ponto de vista emocional. Tenho, por exemplo, uma outra autora de Macau, e agora porque falei em Macau, que teve 2 idas, 2 regressos, e isso também é muito interessante estudar, quem vai, quem regressa, mas depois sente outra vez vontade de partir, por isso é que eu na nota de abertura até digo, se me permite que eu leia, Sim, com digo, certeza. eu digo, as que partiram e ficaram, as que partiram e voltaram, as que estranharam e depois se adaptaram, as que voltaram mas tornaram a partir, as como pássaros migrantes voam entre 2 ninhos numa dupla relação de pertença, e as que escolheram o nosso país como segundo ninho. Portanto, são todos testemunhos diferentes. Eu não podia estar a referi-las todas. Sim, claro, são 44. Eram estes casos porque realmente falou neles, mas é óbvio que tenho imensos. E também as que vivem cá, não é? As que regressaram e estão cá, e tenho então as estrangeiras que escolheram o nosso país para viver. Umas por amor aos parceiros, às pessoas com quem vivem, e outras por amor ao país. Isso leva à escolha do título do livro, que tem a relação literária com o Bernardino Ribeiro, Menina e Moça me levaram, mas também este lado das mulheres muitas vezes vão com o marido ou são os pais que as levam e neste processo migratório, embora haja muitas também que são artistas e que levam a sua vida lá fora por escolha própria, mas a escolha aqui do título do livro, qual foi? Foi exatamente porque a maioria destes testemunhos são de mulheres que foram levadas, ou crianças ou já adolescentes. Mas a maior parte delas de facto foram levadas pelos pais, por maridos, por irmãos no caso, por exemplo, da Joaquina, que o irmão já lá estava e enviou a carta de chamada, portanto, quando um familiar estava, enviava a carta de chamada e iam os outros. Mas depois temos também aqui alguns casos que foi por decisão própria, por exemplo, o caso da professora Manuela Marujo, decidiu ela concorrer a um lugar à Universidade de Toronto. O que me leva também ao seu caso, é professora no Sardual, e como é que surgiu o Sardual no seu percurso da sua vida? É mesmo do Sardual ou teve um percurso de imigrante anteriormente? Eu fui das que foi levada, nem menina nem moça, era bebê ainda, tinha 1 ano e meio. Eu fui levada para Angola e depois regressei de Angola em 1975 e foi por força da colocação, porque eu já trabalhava lá, que fui colocada no Sardual. E depois decidi enverdar pela carreira, embora não se possa designar por carreira, de leitora de português no estrangeiro. Fiz a formação nessa área, fui colocada na Finlândia, estive 8 anos na Finlândia. Depois concorri a uma vaga no Canadá, estive no Canadá e regressei novamente a Angola, tendo estado em Benguela a dirigir o Centro de Língua Portuguesa e a dar aulas no polo da Universidade de Agostinho Neto. E quando é que regressou agora ao Sardual? Entretanto, eu regresso ao Sardual quando me reformo, ou antes de me reformar, regresso ao Sardual, reformo-me nesse ano. E por alguma razão gostou da zona? Como é que surgiu o Sardual? Bem, há um pormenor que eu não referi. Entretanto, eu casei pela segunda, tive um segundo casamento e foi no Sardual e o meu marido era do Sardual, já faleceu. Então foi aí que surgiu o Sardual. Foi. Era professora ou digamos, o Sardual foi o meu ninho e continua a ser. E depois foi a partir do Sardual que eu depois ia partindo para outros países, mas regressei sempre ao Sardual. Era professora de? Eu sou licenciada em História e tenho uma pós-graduação em Estudos Europeus e mestrado em Literatura e Cultura Portuguesa.
E como leitora, como é que era o seu trabalho? Era trabalhar com imigrantes? Era trabalhar com estudantes estrangeiros? Não. Por exemplo, na Finlândia eu não tinha nenhum aluno imigrante, eram todos finlandeses. Eram alunos finlandeses queriam aprender a língua e a cultura portuguesa, era isso? Sim. E digo-lhe que ao todo, das disciplinas todas, cheguei a ter 100 alunos na Finlândia. Na Finlândia. Sim. Havia um grande interesse então pela cultura havia, porque os finlandeses têm uma grande propensão para aprender línguas estrangeiras e dominam muitas línguas e gostam realmente de línguas. E esteve no Canadá também? Estive no Canadá há 5 anos. Aí sim, aí já tive lusodescendentes, mas também tive uma grande diversidade de alunos, até porque... Porque existe lá uma grande comunidade portuguesa, não é? Existe uma grande comunidade portuguesa, mas é também uma cidade, é das cidades mais multiculturais do mundo e, portanto, eu tive indianos, chineses, japoneses, tive todo o tipo de alunos. Com isto, também vai tendo tempo também, agora já está aposentada, vai tendo tempo também para escrever. Tem vários livros publicados, fala-nos um pouco dos seus livros. São essencialmente crónicas, embora eu também escreva prefácios para livros quando me pedem, ou tenho textos das conferências em que participo, quando vou a conferências, ou colóquios, ou seminários, portanto tenho esses textos também publicados em livros datas ou outros livros que surgiram a propósito desses eventos. Aquilo que eu mantenho com regularidade é realmente a crónica que eu envio para o jornal Milénio de Toronto, todas as semanas, exceto uma ou outra, por qualquer razão eu não posso enviar. Portanto, todas as semanas eu escrevo para Toronto. E quais são os temas que gosta de escrever? Não respondi à sua pergunta a propósito dos livros. Portanto, eu acabei por reunir crónicas, algumas crónicas em livros, e o primeiro foi Passaporte Inconformado, em que eu escolhi 50 crónicas das que tinha publicado, porque foi para celebrar em 2013 a chegada do oficial dos portugueses ao Canadá, que foi em 1953. Depois da minha experiência em Angola, recolhi também um conjunto de crónicas e escrevi O Chão da Renúncia. Com uma amiga dos Açores, publiquei Entre Margens de Afetos, portanto é em coautoria, e um outro que é Abraço de Mar entre as Ilhas e Continentes. Entretanto, fiz a biografia de Franco Alvarez, que reside em Toronto e foi dono de uma rádio portuguesa e de uma estação de televisão, e agora também está reformado. E entretanto organizei livros datas, como foi o caso da ata do primeiro congresso da A Voz e a Vez da Mulher Imigrante Portuguesa. Depois também estou ligado aos congressos dos avós, também organizei um outro livro datas sobre um congresso de avós. E organizei então este ano uma coletânea Avós, Raízes e Nós, que é mais ou menos um modelo deste Menina e Moça Me Levaram, ou seja, são 58 autores que homenageiam os seus avós. Isto surgiu durante a pandemia, quando isto foi fui co-organizadora com Manuela Marujo e Hilda Januário, porque durante a pandemia nós começámos a ver aquelas imagens dos netos afastados dos avós, os avós afastados dos netos, e aquela impossibilidade de comunicarem, ou então aquelas imagens da avó estar a dizer adeus atrás do vidro e estar a criança cá fora, ou até dentro do carro e a dizer adeus, e então nós decidimos homenagear os avós através dessa coletânea. Mas já tínhamos há 10 anos feito uma outra que era Passos de Nossos Avós, também seguindo o mesmo modelo. A temática da imigração está muito presente então, não é? Continua a manter muito essa relação. Sim, o que é que a interessa nesta temática? O que é que a motiva? Porque eu de facto tive a minha grande imersão na imigração portuguesa foi em Toronto, porque na Finlândia, por exemplo, na cidade de Helsínquia, quando eu lá vivi, havia 12 portugueses, incluindo os que trabalhavam na embaixada. No Canadá, em Toronto, foi realmente aquele
banho numa comunidade portuguesa, sentir que há um Little Portugal, que se pode andar ali sem falar uma única palavra de inglês, podendo tomar uma bica, um pastel de nata, uma tosta, o rissol, o croquete, a água do Luso, quer dizer, eu não tinha ideia que as comunidades portuguesas, aquelas fortemente implantadas numa zona, funcionassem assim. Portanto, foi de facto uma grande surpresa. E aí comecei a ouvir histórias e a sentir uma enorme admiração por aquelas pessoas que tinham dado aquele salto no desconhecido, sem saber a língua, sem qualquer tipo de apoio, os que foram pioneiros, não é? Não tinham ainda uma célula que os ajudasse, começou a funcionar depois, e daí a minha estima e a minha grande admiração por essas pessoas, pela coragem que tiveram, não é? Porque nós agora temos uma imigração mais recente, mas é diferente. Era isso que eu lhe ia perguntar. Hoje é diferente, não é? Para começar, os nossos jovens agora também têm mais estudos, são mais qualificados, procuram outros empregos, vão com outra segurança. Uhum. O mundo também é um pouco diferente. Como é que vê estas diferenças? Como é que tem acompanhado estas diferenças? Olha, eu por acaso, no dia 24, dentro de um outro ciclo a que também me liguei, que é o ciclo Maria Asher, criado pela doutora Manuela Aguiar, vou fazer a apresentação de um livro que é Eles que Partem, que versa da autora Júlia, da escritora Júlia Neri, que versa exatamente esse tema, o tema desta nova imigração, destes jovens que partem, portanto, a sua nova relação ou por outra, é uma outra relação com o mundo, que não tem nada a ver com a imigração da década de 60, não é? Aquela forte onda migratória, para não falar já das anteriores, para o Brasil, para o Canadá, para os Estados Unidos, digo, e portanto eles defendem-se muito melhor, porque falam a língua, porque têm empregos qualificados, têm formação académica, mas depois nós acabamos por constatar que há sempre qualquer coisa comum aos outros que foram antes, que é o tema da saudade, não é? Depois, quando ouvem falar português, sentirem aquela saudade da sua língua. O gostarem na mesma de irem a um café português ou a um restaurante português, se eventualmente no sítio onde estão a viver os encontrarem. Portanto, esse tipo de sentimento de aproximação às raízes, esse mantém-se sempre, independentemente de se ter ido mais qualificado ou menos. Muito bem. Eu agradeço-lhe o seu tempo e bom trabalho. Muito obrigada. Para este final da pandemia agora, não é? Que ainda temos de estar a fazer as conferências à distância. Desta forma. Eu é que agradeço e gostaria muito que este livro tivesse uma grande divulgação, não é? Eu espero que tenha. Já não estamos a gravar agora, não é? Já percebi. Ainda estamos. Eu agora vou eu pensava fechar, então. Que já não. Como vi assim, pensava que já não. Portanto, por isso